Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um filme absolutamente incrível sobre um grande ator que acabou de nos deixar. Estou falando de Val Kilmer. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site andreabarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. É por causa de vocês que eu consigo fazer, inclusive, esse canal de YouTube aqui. Gente, há alguns dias morreu um ator super importante, né, do cinema aí nos últimos 40 anos. Estou falando de Val Kilmer, né, o ator de Top Gun, um ator de filmes do Batman, um ator de Fogo Contra Fogo, fez Top Secret também, um cara muito conhecido e tal, Tombstone. E o Val Kilmer morreu. Ele, durante muito tempo, ele foi diagnosticado aí com câncer na garganta, depois teria se curado desse câncer, mas veio a falecer agora, infelizmente. E eu queria indicar hoje para vocês um documentário sobre o Val Kilmer, que é um filme muito diferente, tá? Chama Val. Esse filme está no Amazon, no Prime Video, né, da Amazon. E por que ele é um filme diferente? Porque ele é um documentário composto inteiramente de imagens gravadas pelo próprio Val Kilmer, né? O Val Kilmer, desde os anos 80, desde o início da carreira dele, ele veio de uma família rica, o pai dele era muito rico, a família tinha grana e tal. Ele tinha uma filmadora, né, que era uma coisa que não era tão comum assim no início dos anos 80. E ele filmou a vida dele durante toda a carreira dele. E diz que ele era muito chato com essa câmera. Ele levava essa porcaria dessa câmera para tudo quanto é lugar, inclusive para as filmagens, né, dele. Então, quando em 2015 ele foi diagnosticado com câncer na garganta, ele começou a rever essas imagens todas, e esse filme é baseado uma coletânea, digamos, dessas milhares e milhares de horas que ele tinha filmado. E olha, é um filme muito emocionante. Olha, poderia ser um filme muito chato, né? Cenas de arquivo do Val Kilmer andando pelos sets de filmagem, mas não é. É tão bem editado, as cenas são tão bem escolhidas e elas são usadas numa ordem cronológica que faz tanto sentido que você tem um belo panorama ali da carreira do Val Kilmer, né? E é muito legal a gente ver cenas de bastidor dele com Tom Cruise no Top Gun, né? Cenas dele filmando um abacaxi imenso, que foi a Ilha do Dr. Moreau lá com Marlon Brando, um filme, sabe, marcado por brigas, um filme que quase não terminou e tal. Mas é muito legal, assim, porque mostra realmente os bastidores desse filme, não nessa coisa de Instagram, tipo, olha aqui, tô aqui com o Tom Cruise, não, mas mostra o processo de produção desses filmes, mostra as dificuldades e alegrias que ele tinha durante as filmagens e tal. É muito tocante a gente perceber por essas cenas, por algumas das cenas que são mostradas no filme, como o Val Kilmer levava a sério a profissão dele, como ele se esforçava para fazer o melhor, mesmo nos filmes mais bobos, digamos assim, como, sei lá, Top Secret e tal, né? Ele era um cara que estudava muito os personagens, ele era um cara muito obsessivo com o que ele ia dizer, como ele ia dizer, isso fica claro ali pelas imagens, né? E ele filmando ali os bastidores dele com outros atores, outras atrizes e diretores, isso fica muito claro. Ele era um cara também que eu acho, até escrevi isso sobre ele, que ele era um cara que fez filmes muito aquém do talento dele, né? Quando você percebe, quando você pega assim, a filmografia total do Val Kilmer, que grande filme o Val Kilmer fez? Eu consigo lembrar de um só, que é Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, em que ele faz um personagem secundário, né? Os personagens principais do filme são Robert De Niro e o Al Pacino, mas ele está maravilhoso nesse filme e eu acho que é o maior filme da carreira dele. Claro, ele fez filmes bons, Tombstone é muito legal, o Top Gun no primeiro é super divertido e tal, mas eu acho que ele sempre foi um cara que buscou fazer papéis melhores e talvez por ele ser um cara bonitão,
talvez por ele ter surgido com Top Secret, né, é um filme meio bobo e tal, depois ter estourado com Top Gun, talvez os diretores, os melhores diretores, não davam para ele os papéis assim que ele queria. Então no filme aparece, por exemplo, quando é uma sequência muito comovente, né? Quando o Stanley Kubrick anunciou que ele ia fazer Nascido para Matar, Full Metal Jacket, o Val Kilmer ficou tão louco com a possibilidade de trabalhar com o Kubrick que ele filmou um monte de vídeos dele interpretando soldados americanos no Vietnã. Ele foi até a Inglaterra entregar pessoalmente os filmes, esses vídeos para o Kubrick. O Kubrick acabou não botando ele no filme. Depois a mesma coisa acontece quando o Scorsese vai fazer Os Bons Companheiros, Goodfellas, e ele também fez um monte de fitas para tentar convencer o Scorsese de que ele era o cara ideal para fazer o papel, mas o Scorsese não deu o papel para ele, né? O papel ficou famosamente aí com o Ray Liotta, que fez um trabalho absolutamente sensacional. E aí isso acontece de novo quando o Oliver Stone anuncia que ele vai filmar o The Doors, né? Quando ele anuncia que ele está fazendo uma biografia, uma cinebiografia do Jim Morrison, aí o Val Kilmer entra em parafuso, filma 500 cenas dele cantando músicas do Doors, interpretando cenas do Jim Morrison, estuda o Jim Morrison, filma isso tudo, manda isso para o Oliver Stone, e o Oliver Stone acaba se convencendo, escala o Val Kilmer no papel do Jim Morrison. Eu acho que foi talvez o melhor filme em que ele tenha sido protagonista, né? Que ele tenha feito o papel principal. Então é muito bonito assim a gente ver essa dedicação que o Kilmer tinha ao cinema e essa tentativa dele de, mesmo já sendo um cara famoso, super conhecido e tal, de se vender, digamos assim, para grandes cineastas. O filme também mostra e a parte final, a parte muito triste, né, quando ele é diagnosticado com câncer na garganta em 2015 e todos os problemas que ele tem nessa briga dele com a doença e tal. Mas são cenas muito bonitas, assim, as cenas familiares dele, as cenas mais pessoais dele com a família. Em suma, o Val é um filme muito legal, que agora que o Kilmer morreu, ele se torna ainda mais, eu acho, importante, mas eu vou até rever o filme, porque eu vi na época em que ele foi lançado, uns 4, 5 anos atrás, eu preciso rever, porque é um grande filme. Recomendo demais para vocês assistirem, para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida do Val Kilmer, um ator que, repito, eu acho que o cinema, digamos, ficou devendo um pouco para o Val Kilmer, né? Ele nunca recebeu os papéis que o talento dele merecia. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você tem acesso a workshops, debates e conversas só para assinantes do site. E também tem acesso ilimitado ao acervo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, entrevistas com um monte de gente. Tem um material muito legal lá. Acho que vocês vão curtir. Conheça andreabarcinski.com.br.